Começa agora na Rádio Gazeta FM o programa Conte Sua História. A apresentação de Selminha. Boa tarde a todos que estão ligados na Rádio Gazeta FM 104,9. Eu sou Selminha e hoje o programa Conte Sua História tem o prazer de receber Pro Celeste para um bate-papo. Boa tarde, Pro Celeste. Boa tarde, Selminha. Boa tarde, ouvintes da Gazeta. É um prazer estar aqui atendendo o seu convite para falar um pouco da minha história. Pro Celeste, conte sua história. Selminha, a minha história começou no Exu. Eu sou filha de Exu. Nasci no Exu no dia santo de São João. Minha mãe acendeu fogueira, vestida de caipira, comeu canjica, comeu milho. Depois que a fogueira apagou, ela começou a sentir as dores. Naquele tempo não tinha hospital. E aí foi convidar uma parteira, né, chamada Cassimira. E a gente chamava de Mãe Cassimira. E Mãe Cassimira veio fazer o parto da minha mãe. Ela já tinha tido 4 filhos homens e estava esperando outro homem e veio mulher. É você. Veio ele. E aí, no momento que eu nasci, é muito interessante que o povo estava dançando num barracão que tinha lá no Exu. E aí disseram, olha, a Amélia já teve neném, é uma menina. Olha. E aí a expectativa foi grande, todo mundo correu para ver a menina de Amélia. E eu nasci no dia santo de São João. E aí já começou o povo me pegando e me balançando, porque naquele tempo não tinha, né, certos cuidados. E eu nasci no momento da festa. Ah, então foi em pleno São João? Em pleno do dia santo de São João, 24 de junho. Que show. O pessoal acendeu a fogueira e depois da fogueira acesa, 2 horas da manhã, eu nasci. E aí todo mundo foi me ver, inclusive Edira, né, a saudosa Edira, a mãe de Olivan. Foi uma das que estava no momento que foi me ver, que eu nasci, entendeu? E aí eu fiquei no Exu há alguns anos. E com 9 anos, antes de 9 anos, eu fui morar em Serrinha. Porque meu pai trabalhava vendendo joias, viajando muito. E ele achou melhor ele morar em Serrinha. E aí a gente foi com toda a família morar em Serrinha. E eu morei em Serrinha durante 9 anos. 9 anos. Então já veio... nasci no Exu, fui morar em Serrinha. E quando eu estava em Serrinha, já com 9 anos morando, meu pai resolveu vir morar em Riachão. Porque ele começou a viajar para essa região vendendo joias. E por incrível que pareça, eu cheguei em Riachão no dia 8 de dezembro, na festa de Nossa Senhora da Conceição. Oh, que maravilha! Cheguei na noite da festa. A gente ainda ficou ouvindo a alvorada, naquele tempo repicava sino, né? E aí o povo estava repicando o sino na igreja. E quando a gente chegou, minha mãe disse, olha, parece que estão roubando a igreja, tem luz lá dentro, estão mexendo na igreja. E era o povo que ia repicar o sino para anunciar a festa de Nossa Senhora da Conceição. Eu cheguei no ano da seca, 1960. E naquele tempo foi um ano sofrido, a gente ia buscar água lá embaixo, numa minação, né? A gente saía de noite para procurar água na minação para beber, e aí minha mãe começou a reclamar, mas você me tirou de Serrinha para vir para aqui, lá tinha água, aqui não tem, e esses meninos? Certo. E a gente saía com uma latinha para buscar água da minação. Olha. Foi um ano sofrido. Aí depois choveu, né? E a gente foi se adaptando à cidade, era pequena ainda. Quando eu cheguei, eu morei ali na praça, onde hoje é vizinho à farmácia Jacuipense. Morei ali numa casa, que hoje parece que vende beiju, não sei, né? Tem vários comércios. Ali era uma casa de umas moças da Jerema. Elas alugaram para meu pai, e eu morei ali um bom tempo. Depois meu pai alugou uma casa na Rua Nova, que era a Rua Aurélio Mascarenhas. E aí eu vim morar ali nessa rua, bem próximo à casa de Eliana. A gente veio morar naquela rua. Depois meu pai comprou a casa que a gente viveu muitos anos, que fica ali próximo ao supermercado de Cal.
Aí a gente veio morar ali. Aí já era casa própria e meu pai viajava muito, mas a gente estava sempre perto dele, né? Ele passava um mês viajando, 2 meses e vinha para casa. E a gente ficou aqui, mas ele continuou saindo, vendendo joia. Naquele tempo vendia joia de casa em casa, de roça em roça, né? De povoado, de cidade. Então ele era assim, viajeiro, era cigano. Só andava vendendo joias. E a gente morando em Riachão. Aqui em Riachão, eu comecei a estudar no Oswaldo Cruz, com o professor Nelson Ita. Foi minha professora aqui e se tornou minha madrinha. Olha que legal. No Oswaldo Cruz. Depois, quando eu concluí, eu fui estudar no ginásio Nossa Senhora da Conceição. Olha que não tem tempo, né? Estudei no ginásio Nossa Senhora da Conceição. Depois que eu concluí o ginásio Nossa Senhora da Conceição, Padre Hélio fundou o Colégio João Campos. E aí eu fui estudar no João Campos. Fui ser aluno do João Campos. Era uma turma pequena, parece que só tinha 16 alunos, 8 alunos, 16. E a gente fez o magistério naquela época com muita dificuldade, porque não tinha professores, os professores vinham de fora, professor Dagmar ensinou, professora Eutália parece que ainda ensinou algumas matérias, e vinha professor de fora, o saudoso Mundinho de Zé Licane, doutor Zé Raimundo, vinha de Salvador, dia de sábado, para dar aula de biologia, porque não tinha na cidade professor para dar aula de biologia. Eu sei que eu concluí o magistério, naquela época era magistério, né? No Colégio João Campos. E foi assim, depois que eu me formei, Padre Hélio disse, agora você vai ensinar. Eu digo, não, eu não tenho condições de ensinar, não. Eu sentia medo, né? Aí ele dizia, não, você vai ter que ensinar, eu não tenho outra pessoa, você vai ensinar história. Eu digo, não, Padre Hélio, eu não, você tem condições. E aí, eu formada, antes de um ano, ele me deu a incumbência de ensinar história. Olha que legal. Em ginásio, E eu, meu Deus, o que é que eu faço? Eu sei que eu assumi ensinar história no ginásio. Olha que legal. Aí ele, com o passar do tempo, foi surgindo magistério também lá. Aí ele disse, bom, você já está formada, você agora vai ser professora de didática. Olha. Naquele tempo tinha professora de didática. Não é? Né? Aí eu disse, não, eu sou professora de história. Ele disse, não, você vai ser professora de didática também. E eu aí fiquei assustada. E eu dizia, não, eu não tenho condições. Tem sim, você tem condições. E aí, Selma, eu fui ser professora de didática. Olha que legal. Ensinei didática da comunicação, didática da ciência, didática da matemática, todas as didáticas naquele tempo. Ele me deu para ensinar. Isso é um privilégio também, né? Não, é um privilégio, mas eu me via e desejava para eu dar conta. Aí eu fui fazendo cursos, né, me aperfeiçoando. Sim. E o pior era que eu estava jovem ainda e tinha que ser professora de pessoas bem mais antigas do que eu, bem mais velhas do que eu. E eu ficava sem saber. Eu fui professora de professora Francisca. Olha. Fui professora de Adelaide. Olha. No curso do magistério, lá no João Campos, né? E aí, depois fui para Nossa Senhora também ser professora no Nossa Senhora da Conceição. Que massa. E aí, fui me adaptando, me acostumando. E quando o doutor João foi prefeito, ele chegou para mim e disse, olha, eu vou lhe mandar para Salvador para você fazer um curso do Mobral, que eu vou fundar o Mobral em Riachão. Aí eu disse, não vou não, vai sim, você vai, eu vou mandar ele levar para Salvador. Olha que legal. E eu morrendo de medo, eu sempre dava não, né? Primeiro eu dava não, para depois eu dava o sim. Sim. Aí eu disse a ele, não, eu não posso não, eu não tenho condições não, você tem. E me deu uma pasta e disse, leia tudo que tem aí. E a partir de agora você vai ser responsável pelo Mobral. O Mobral é aquele movimento brasileiro de alfabetização. Estava sendo implantada no Brasil, né? E aí eu fiquei uma semana em Salvador, fazendo um curso, para saber como era que fazia esse trabalho de alfabetização de adultos. Olha que legal.
Aí fiquei, tomei cursos, e quando eu cheguei aqui, com uma semana depois, eu fiquei na missão de fundar comissão do Mobral, presidente, tesoureiro, secretário, e depois a gente ia escolher as alfabetizadoras. E aí as professoras que já lecionavam no município, né, na prefeitura, e aí elas vieram fazer treinamento. Eu passei um mês dando treinamento a essas professoras, porque era dia de sábado o treinamento, porque elas ficavam na fazenda, na roça, né? E no sábado elas vinham para o treinamento. E aí eu treinei, naquela época parece que foram 70 alfabetizadoras. Começou com 70 pessoas alfabetizando o município todo. Isso é muito bom, viu? Aí deu um desenvolvimento muito, porque o povo que era analfabeto e que era de idade avançada, que não ia mais em escola regular, não tinha como hoje, né? E aí o povo na roça começou a ser alfabetizado pelas professoras do município. Elas recebiam como professora do município e também recebiam como professora do Mobral. Era um dinheiro que o governo federal enviava para pagar esse pessoal. Que bom. E aí, foi um privilégio para Riachão. Foi um privilégio. Foi para Riachão. E para toda a Bahia, né? Isso. Foi toda a Bahia, todo o Brasil que fizeram esse curso, né? Foi de qual governo na época? Era Médici, parece. Médici. Parece que era Médici. E aí a gente teve esse treinamento e eu treinei essas professoras e a alegria maior era eu visitar, porque além de delas alfabetizarem, eu tinha que ir sempre visitar para ver se estava correndo tudo bem, né? Claro. Aí eu ia nas fazendas, Pé de Serra pertencia a Riachão, eu ia em Pé de Serra, em Capela, Nova Fátima, Gavião, ver como era que estava essa alfabetização por lá. E no final do curso, eu ia levar os diplomas aos alunos alfabetizados. Que eles tinham um período para se alfabetizar. E eles davam um diploma de alfabetizar. Olha que massa. E eu ia para esses lugares todos, visitar e entregar o diploma. Aí tinha festa, muita festa nas fazendas, o pessoal preparava, como se fosse uma formatura mesmo. Entendeu? Eles faziam festa, cantavam, tinha comes e bebes. E aí recebia diploma. Eu lembro que eu fui na região do Pé de Serra uma vez entregar os diplomas e o rapaz disse, não, o meu diploma eu quero montado em cima do meu cavalo. Aí eu disse, mas pode, não, mas eu faço questão de receber montado no cavalo. Tá vendo? Aí eu tive que sair do local, ir lá fora, entregar o diploma, o cara montado no cavalo. Então era um privilégio para ele, né? Menina, e quando dizia assim, fulano foi alfabetizado pelo Mobral, já está com o diploma do Mobral. E a alfabetização era rápida, o método era bem eficiente, era bem rápida para alfabetizar. E como eles já eram adultos, eles tinham responsabilidade, né? Não perdia a aula, prestava atenção, não era como hoje. Eles iam porque queriam mesmo aprender, né? E foram alfabetizados pelo Mobral. Foi um tempo muito bom esse tempo do Mobral. Eu não sei se tem alguém do Mobral por aí me escutando, mas muita gente recebeu o diploma do Mobral. Aqui para Malhador, tinha muita, Siones foi alfabetizadora do Mobral, muitas escolas por aí, em Pé de Serra eu lembro bem, Mariazinha que vem de Flores, foi grande alfabetizadora do Mobral, Chapada foi recorde em Mobral. Olha que bom. E em Chapada, muitas professoras do Mobral. Quem estiver me ouvindo de Chapada vai lembrar que eu fui várias vezes em Chapada entregar diploma do Mobral. Inclusive dado ouvido do sindicato. Recebeu o diploma do Mobral. Tá vendo? Ele disse que com muito orgulho ele tem o diploma do Mobral. Enfim, eu trabalhei no Nossa Senhora, no João Campos, fui coordenadora do Mobral, fundei o Mobral, fui coordenadora. Então, de aluna eu passei a ser professora, né? E isso em Mobral foi em 1970.
que fundou o Mobral. E depois que acabou o Mobral, eu fui trabalhar na prefeitura. Naquele tempo não era secretária de educação, era coordenadora de educação, no governo de Gildásio. Trabalhei o governo de Gildásio todo como coordenadora de educação do município. E porque naquele tempo podia tudo, né? Hoje é tudo diferente, tem que ser da base de concurso, né? É verdade. E aí ele disse, não, você vai ser coordenador, você já estava no Mobral, agora você vai ser coordenadora. Já tinha uma base, né? Aí eu trabalhei na prefeitura como coordenadora e depois eu fiz concurso para o Estado. Eu digo, olha, sabe de uma, eu vou mais além. E aí eu fiz concurso para o Estado e passei. Fui a 5ª colocada. Olha que legal. E aí o governo chamou e eu fui nomeada, contratada pelo Estado. E aí quando eu fui contratada, me colocaram para trabalhar no Aurélio Mascarenhas, que era do E Estado. assumiu a direção? Não foi nessa época não. Eu era professora alfabetizadora no Aurélio Mascarenhas. Sei. Trabalhei com Diva, professor Zé Reis, professora Ênia, professora Altamira, que era diretora, professora Ilza, enfim, as professoras daquele tempo, todas lá no Aurélio, e eu também, né? E aí, professora Altamira, que era diretora naquele tempo. E depois de um tempo, começou a surgir também escola à noite no Aurélio, que era o dia todo, era manhã e tarde. E à noite era fechado, né? E aí foram surgindo alunos adultos para se matricular à noite. E aí foi feita uma matrícula à noite para os alunos estudarem à noite. Aí eu fui nomeada vice-diretora do Aurélio à noite. Fui trabalhar à noite no Aurélio. Mas antes do Aurélio também eu passei pela coordenadoria que tinha na época aqui, que era com a professora Lindinalva, que era irmã do doutor Gildásio. Sim. Eu trabalhei lá e depois vim trabalhar como vice-diretora no Aurélio. Já era professora, fui nomeada vice e fiquei trabalhando à noite. Aí depois de passar desse tempo, foi que veio o Santa Marta. Santa Marta. Foi. E como foi como surgiu essa vontade de fazer essa escola? Menina, eu estava fazendo eu estava dando um curso chamado APRO, que chama Habilitação de Professores Leigos, que também foi uma incumbência que me deram. O povo gostava de me desafiar, né? Ficava me dando coisa, vai desafiar para ver se ela vai. Isso. E aí eu, sendo vice-diretora, fui convocada para ser coordenadora desse curso que chama APRO, é com H, Habilitação de Professores Leigos. Só que não era só de Riachão. Esses professores vinham de Santa Bárbara, vinham de Tanquinho, de Pé de Serra, de Capela, de Nova Fátima, vinha de todos esses lugares, de cidades, para Riachão, para fazer curso, para se habilitar, para ser professora leiga. E esse curso era no Aurélio, à noite, certo? Então o pessoal vinha fazer esse curso. Foram acho que 8 meses de curso. E naquele tempo fizeram um alojamento, onde era ali, próximo à Lira 8, não tem ali onde era o cinema? Isso. Onde era o sindicato dos trabalhadores? Sim, sim. Ali foi feito um alojamento para colocar as professoras leigas para dormir. Elas passavam o dia, dormia e tudo. E tinha aula no Aurélio. E eu era quem coordenava. Elas almoçavam no Aurélio, passavam o dia. Não, minto. Foi no período de férias. Foi de dezembro a março que elas ficaram aí. Que a escola não tinha alunos e elas ficavam fazendo esse curso. Já para se aperfeiçoar, para ser professora leiga. E aí receberam o diploma e foram embora. Tinha gente dessas cidades circunvizinhas todas, e o núcleo, que eles chamavam núcleo, era em Riachão. E me deram essa incumbência de ser. Quando acabou esse curso, antes de acabar, Eliana me disse, olha, eu estou pensando em colocar uma escolinha, abrir uma escola.
E você vai topar fazer comigo? Aí eu disse, Eliana, eu não posso, porque eu ainda estou no APRO. Só quando acabar. E quando é que acaba? Eu disse, no outro mês, eu vou esperar. Olha. Que era mês de março, que eu ainda estava trabalhando. Sim. Ela disse, não se preocupe, eu vou organizando e quando for em abril a gente abre a escola. E se for assim, eu topo. E ela começou organizando, e aí em 18 de abril a gente abriu a escola. Olha. E naquele tempo podia, né? É. Escola hoje tem que começar em fevereiro e vai até dezembro. Pois é. Mas naquele tempo não. Naquele tinha. tempo a gente começou em abril. É. No dia do livro, né? 18 de abril. Aí só ensinou o quê? Quando estreou a escola, qual foi o curso? Quando a gente estreou a escola, era educação infantil. Infantil. Era menino de 4, de 5 e de 6 anos. Só nessa faixa Só nessa faixa pequena. E eram poucos alunos, eram 3 turmas. Era uma turma com 6, outra turma, entendeu? Entendi. Com 5. Na verdade, a gente começou com 8, depois de uma semana já tinha 16 alunos. Olha. E aí a gente dividiu em 3 salas. Eu tomava conta de uma turma, Eliana de outra e Sara, a irmã dela, de outra. Aí a gente abriu a escola assim, com 3 turminhas pequenininhas, e aí começou. E tinha a Santa Marta, tinha outra escola? Tinha, porque antes do Santa Marta só tinha a professora Dagmar, que ela tinha uma escola que o povo chama de multisseriado. Era todas as turmas de uma sala só, porque ela tinha, vamos dizer, 4 alunos de uma série, mais 5 de outra, mais 6 de outra. E ela juntou que ela fazia, vamos dizer, 40 alunos, mais um pouco de cada turma em uma sala só. Era muito trabalhoso. E ela tinha, naquela época, as ajudantes dela, que era Jandira, era a Elza, minha cunhada, tinha uma porção de ajudantes, que cada uma tomava conta de uma turma. Olha que interessante. E ela coordenava, né? Era chefe, e aí ela tocou a escola há muitos anos assim. Depois foi que ela veio dividindo, de manhã um grupo, de tarde outro, e por fim, foi bom o tempo dela na escola. Ela foi a fundadora da escola particular em Riachão. Aí depois que veio a Santa Marta, não é isso? Depois veio a gente, né? Aí depois veio Santa Marta. E ela ficou uns tempos. Por que o nome Santa Marta? Na verdade, a gente começou com escolinha Casinha Feliz. Sim. A gente fundou no fundo da Igreja Matriz, na casa paroquial, Sim. que eram as freiras. As freiras chegaram aqui e fizeram uma escolinha, mas não deu certo. E as freiras foram embora e ficou a casa fechada, que era onde hoje é a casa paroquial, né? E aí a gente arranjou esse local para fundar a escola. Na verdade, a Eliana providenciou tudo, que eu estava ocupada com a PRO, e ela providenciou essa escola. E aí começamos com escolinha Casinha Feliz, porque o objetivo era só infantil. Mas aí foi crescendo, foi aumentando o número de alunos e a gente foi colocando alfabetização e por aí vai. Vai primeiro ano, segundo. Tudo é um degradê da. Aí como a escola cresceu, a escola teria que ser registrada. Não podia ficar a escola clandestina, né? Sem registro. E quando a gente foi registrar, eles disseram, com esse nome não registra. Antigamente não registrava assim. Tem que ser nome de pessoas ilustres que já faleceram, nome de santo. Não pode ser nome Escolinha Casinha Feliz. E Riachão já tinha Ginásio Nossa Senhora da Conceição. Mas tudo puxou para santo, né? Já tinha Santana. A Escolinha Santana. Aí eu disse, então vamos botar Santa Marta, porque Marta e Maria eram 2 irmãs, né? Isso. Aí eu digo, vamos botar Santa Marta. A gente pensou até em botar Santa Fátima, outro nome de outra santa, Nossa Senhora das Graças. Depois a gente veio, deu um estalo e vamos botar Santa Marta. Aí veio, ficou Santa Marta, né? Aí a gente registrou a escola e depois de um tempo registrada, o padre Geraldino
pediu a casa. Disse, olha, a gente vai precisar da casa. Que a gente vai fazer aí a casa paroquial. Sim. Vocês têm que desocupar. Eu disse, calma aí, deixa a gente achar um local para levar essas crianças. Claro. Porque a gente não pode fechar e não pode levar para qualquer lugar. Verdade. Foi aí que surgiu essa casa, que era de Seu Roque Fiscal, era uma casa grande. Sim. E aí estava fechada, estava alugada e depois fechou. E aí a gente alugou ao filho dele, Sandoval. E tinha 4 salas, era quarto, que era uma casa, né, residência. Isso. E aí tinha 4 quartos. Aí eu digo, bom, esses 4 quartos a gente vai transformar em sala. E aí começamos a abrir parede, reformar. E tinha um quintal imenso, cheio de de árvores. Tinha pé de coco, pé de manga, pé de pinha. Era uma fruteira que tinha no fundo. Esse casarão antigo, né? Casarão antigo, cheio de frutas no quintal. Que legal. E a gente já começou com essa casa, com esse quintal imenso. Olha que massa. E aí foi crescendo, né? Foi crescendo e a gente começou a ampliar. Ia derrubando aqui, derrubando ali. E aí foi quando surgiu a casa de Dona Dulcelina, vizinha gente. Aí venderam a gente a casa. Aí a gente comprou a casa do lado, aí aumentou um pouquinho. Aí depois veio a casa de Dona Ita, a mãe de Wanda. Sim. Que era lá vizinha a essa casa, já era uma casa maior. Aí a gente comprou e derrubou para lá. E vai a casa aumentando. E aí, por fim, a filha dela, Wanda, morava no fundo e disse, eu vou vender a parte do fundo, vocês querem comprar? Foi aí que a gente comprou e aí derrubamos e ampliamos e começamos a fazer o ginásio. Okay. Aí começamos a Aí fazer o hoje ginásio que seu filho estudou lá, né? Isso mesmo. Lucas Henrique. Lucas Henrique, era bom aluno. E aí a gente começou a ampliar e começamos a implantar o ginásio. E aí foi crescendo, e está hoje aí o Santa Marta, né? E a gente tem formado muitas pessoas. Como eu disse, cresceu um ponto hoje que está... que já está pequena. Já está pequena, tá vendo? Não tem mais para onde crescer, mas já está pequena. E assim, a minha história em educação começou cedo, né? Porque assim que eu me formei, como eu falei, já comecei a ensinar. Então, o meu destino era ensinar mesmo, né? Professora ser professor com amor. Então, a gente começou pequenininha, foi ampliando, e Deus quis que eu fosse professora mesmo. E eu gosto, viu? E quando você era criança, você gostava de fazer o quê? Quando era criança, eu brincava de professora. Professora? Incrível que pareça. Tá vendo? Eu com Sônia minha prima, Sim. juntava eu e Sônia para a gente vestir as bonecas de farda, para dizer que essas bonecas eram as alunas da gente. A gente já vestia boneca, dizendo que a gente era professora de boneca, entendeu? Desde pequena que meu intuito era ser professora, minha vontade era ser professora. Sempre gostei de ensinar, entendeu? E comecei por aí. E eu acho que eu comecei certo. Eu faço o que gosto, faço por amor. E as crianças me fazem muito bem. E quando eu encontro elas, quando eu encontro ex-alunos, eu me lembro da senhora e tal. E é muito bom a gente fazer o que gosta, né? E me disse, isso fica registrado até na mente das crianças. Eu essa semana, tem uma semana que eu recebi uma visita na escola de um ex-aluno, um dos primeiros alunos do Santa Marta, que ainda era Casinha Feliz. Olha. Ele chegou lá e estava de óculos, aí disse, a senhora está me conhecendo? Eu disse, não, eu estou lembrando, mas não sei quem é. Aí ele disse, Neidson, um dos primeiros alunos de Santa Marta, Casinha Feliz. Mas ele já estava com os cabelos grisalhos. Aí eu digo, não ia reconhecer você com esses cabelos grisalhos. Ele vinha de cabelinho preto. E agora você chega com esse cabelo grisalho e não dava para reconhecer. Então, assim, todos os que passaram por lá, eu lembro muito bem, apesar de muitos anos já não estar lá,
Mas se chegar e falar o nome... Hoje já são tudo doutores. Graças a Deus a gente tem lá uma parede cheia de fotos dos ex-alunos formados. Eu digo assim, esses são minhas estrelas. Pois né? Estão todos lá formados. Outro dia eu encontrei também no Instagram um ex-alunos, a gente teve dois alunos que eram gêmeos, Aristênio e Aristélio. Eles já moraram no México e tal, agora eles já devem estar no Brasil. Eles estudaram pouco tempo e foram embora. E outro dia encontrei eles, porque o nome é estranho, Aristênio e Aristélio, né? Um nome antigo, né? E aí eu encontrei eles, um deles no Instagram. E foi um motivo de alegria. Sempre eu encontro, viu? Encontro em feira, em Salvador, eles vêm aqui e sempre aparece lá na escola. Aí acha diferente, acha mudado, a escola está diferente, no meu tempo não era assim, no meu tempo não tinha isso. Eu digo, vai evoluindo, né? Evoluindo, não claro. pode ficar o tempo inteiro assim, desse jeito, né? Foi uma evolução aos poucos, né? Teve evolução. Então, aqui mesmo já tem um ouvinte aqui que está mandando uma mensagem para você. Tereza, ela colocou aqui: boa tarde, Selminha, sou ouvinte do seu programa. Pro Celeste é minha mãezinha. Tereza, Angelina e a Cássia no ranchinho. Tereza é uma pessoa que morou comigo. E eu tenho a filha dela como neta, Angelina. Tá vendo? Ela tem duas filhas da Chapada e mora aqui em Riachão. E Tereza, eu tenho assim, uma estima muito grande. E Angelina, Ave Maria. Angelina é minha companheira, Angelina dorme comigo. Angelina é minha companheira. Muito legal. Que bom. São pessoas que aparecem na vida da gente, né? É verdade. E que cativa a gente para sempre, né? Verdade. Olha para Tereza. Tereza, um abraço para você, para Cássia, para Angelina. Isso. E para todos que estão nos ouvindo, né? Você ouvinte, né? Você que está nos acompanhando aqui no nosso bate-papo e quer mandar uma mensagem, uma pergunta para a Pro Celeste, o WhatsApp da Rádio Gazeta é 759-9251-7039. 759-9251-7039. Eu estou aqui recebendo um bocado de mensagem, mas eu não tenho como abrir no meu celular. Eu estou vendo aqui, mas não tenho como falar muito, não é? Porque eu olho o celular ou eu converso, né? Pois é. Aí eu perco o roteiro, né? A Tereza respondeu aqui, que ela mandou 2 beijinhos para você. Tereza é a famosa Tereza do pastel. O pastel mais famoso da cidade. Ai, que legal. Mas, Selma, minha trajetória de educação não parou por aí, né? Sim. No Santa Marta, eu resolvi fazer pedagogia. Porque eu tinha o curso do magistério. Mas o magistério antigamente não era igual à pedagogia hoje. E aí quando veio o NOPAR para Riachão, eu resolvi fazer o NOPAR. E fiz pedagogia. Eu tenho um nível universitário pela NOPAR. Tá vendo que você foi mais longe? Eu fui mais longe. Eu comecei a estudar no NOPAR. Tive várias colegas no NOPAR, Guia, Helena, Soni. Eu fiz amizade também, era uma turma pequena, mas a gente fez amizade e fizemos o NOPAR. Foi muito bom, porque a gente diz assim, a faculdade fez isso, mas faculdade é faculdade, tem a sua diferença. Verdade, né? Verdade. Tem o nível universitário, as coisas que a gente aprende lá é diferente do que a gente aprendeu no curso de pedagogia. Olha. É bem diferente, bem de magistério, né? E eu fiz pedagogia assim, com muita vontade, aprendi bastante. E se eu não tivesse feito, talvez eu tivesse me arrependido hoje. Porque a UNOPAR me ajudou muito, me ajuda muito na gestão da escola. Tá vendo? Porque vai surgindo muitas dificuldades, muitas coisas, que se a gente não tivesse essa formação,
a gente talvez não pudesse responder. Verdade. Talvez não pudesse orientar. E por mais que você tenha uma equipe, você como a diretora da escola tem que estar... Né? Claro, claro. Além da Unopar, a gente sempre está fazendo curso, né? Fazendo reciclagem, aperfeiçoamento, porque a educação não é parada, não é estática, ela muda. Com certeza. Ela muda todo dia tem coisas novas, tem leis novas, tem isso, tem aquilo. E se a gente não acompanhar, a gente fica para trás, né? Isso mesmo. No tempo que a gente ensinou, não é o tempo de hoje. Né? As coisas mudaram, vem as tecnologias, enfim, muda tudo, né? Com certeza. O jeito de ensinar, a manejo de sala de aula, as técnicas de sala de aula, de como trabalhar aluno, de como atender um pai, né? Enfim, se a gente não tiver por dentro, com certeza, a gente passa batido, né? A gente recebe pessoas na escola que já têm um certo conhecimento. A gente recebe psicólogo, psicopedagogo, que faz acompanhamento ao aluno, chega lá, vem com aquela linguagem universitária. Se a gente não tiver feito, a gente não sabe o que é que ele está falando, não sabe o que é que ele está pedindo. E hoje a gente trabalha muito com crianças, né, que têm dificuldades. A gente tem que saber preparar relatórios, conversar, porque se não for assim, não tem como funcionar a escola não. Verdade. A gente passa vexame se não estiver por dentro. Pois né? Tem ouvinte aqui também que já está mandando uma mensagem. O nome dela é Nildete, Nildete. Nildete, você não está trabalhando, está ouvindo rádio. Ela falou assim: boa tarde, Selminha, parabenizar por você convidar essa pessoa que fez e faz a diferença na nossa educação. Pro Celeste, amo você. A família está toda ligada no programa, ó. Não, Nildete, não vale não, você tem que estar trabalhando. Você é suspeita para estar falando isso, né? Nildete foi um anjo bom que Deus botou na minha vida. Pois é. Não é filha da barriga, mas é do coração, mais forte ainda. Pois é. É uma filha do coração, que Deus me presenteou, né? Pois é. Com Nildete, que hoje é meus pés e minhas mãos, é minha amiga, minha companheira, minha filha, que me entende, me compreende. E que assume na escola, ela assume tudo na escola. O que ela resolver, está resolvido. É o seu anjo na escola. É o meu anjo da guarda. Eu digo, Nildete, resolva isso. Isso é ótimo, isso é muito bom, muito bom. Ela quem decide tudo. Se eu disser isso assim, não, mas para Nildete não vai fazer assim, então faz. Então faz para não ter confusão. Resolve. Ela resolve tudo. E Nildete me deu 2 netas maravilhosas. Que bom. Que é Hortência e Samira. Eu acho que Samira deve estar ouvindo. Vai parar de estudar para me ouvir. Pois é. E hoje Samira é um orgulho para a gente, para a família. Samira faz medicina. Que ótimo. Estuda em Salvador. E Hortência já concluiu, né? Enfermeira, trabalha no Hospital da Criança, em Feira. E tudo fruto de Nildete. Né? Com apoio de Pro Celeste. Com apoio de Pro Celeste. É fruto de Nildete, essas netas maravilhosas. Que bom. E eu tenho também a neta, né, que é a filha de Diogo, Charlotte, minha Charlotinha. Diogo é o seu filho. Diogo é meu filho, filho único. Que bom. E aí Diogo estudou em Salvador, mas resolveu voltar para Riachão, né? Então, disse, minha mãe, não aguento ficar aqui não. Tá. E em 2012 ele veio embora. Disse, vou ficar em Riachão, não aguento essa vida de Salvador. Aí veio com a namorada e aqui ficou, e aqui já casou, já constituiu família e mora junto comigo. E hoje perto de você, né? Diogo ficou morando praticamente em minha casa, né? Eu construí um puxadinho para ele no fundo. Hoje foi bom, porque hoje é quem cuida, né? Quem fica comigo, quem me dá apoio. E a minha neta maravilhosa. Pois é. Tem outra ouvinte aqui que está mandando também, o nome dela é Érica. De São Paulo? Érica, você devia estar trabalhando e tal aí, parou para ouvir. Foi, Érica. Érica, vou mandar aqui, vou colocar aqui o áudio dela e a gente vai ouvir. Érica mora em São Paulo, eu tenho história de Érica também. Ai, meu Deus, será que
Eu tô colocando aqui, viu? Érica é filha de Bilosca. De Bilosca? Érica é filha de Bilosca e mora em São Paulo. Olha que legal. Mas antes dela ir para São Paulo, a mãe foi e depois deixou ela comigo. Ela ficou morando comigo há alguns anos. Depois que a mãe arrumou a vida dela em São Paulo, aí veio buscar. E aí Érica morou comigo uns 5 anos, foi para São Paulo e depois voltou, ficou mais um tempinho e depois voltou, né? Aí hoje casou, trabalha, mora em São Paulo, tem comércio em São Paulo e sempre está aqui em Riachão. Sempre vem, às vezes vem em agosto, dezembro, vem 2 vezes no ano para vir ver o pai, né? Ah, que bom. Mas fala comigo todo dia, toda hora, que eu digo, eu tenho que fazer, você me deixa em paz. E ela está ouvindo lá, Érica Zoreia, você vai cuidar de sua vida, rapaz, você está aí ouvindo, Tá ouvindo? Tem outro ouvinte aqui também, Pro. Hortência, né? Hortência? Hortência está mandando uma mensagem assim: boa tarde, Selminha, estamos aqui te ouvindo e ouvindo a vovó. Hortência. A senhora é nossa matriarca, nosso orgulho, exemplo de mulher, força e resiliência. Olha que legal. Hortência é a primeira neta, né? O ouvinte de Érica que está mandando um áudio ao vivo, vamos ouvir? Bora. Érica de São Paulo, gostaria de fazer uma homenagem para minha tia, para minha mãe. Na verdade, ela é a alicerce da nossa família, a nossa guerreira, a nossa luz. Só quero te dizer que a gente te ama muito, 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 muito. Olha que legal, né, Pro? Minha filha, surpresa. Obrigada, Érica Zoreia. Eu também amo muito vocês. Vocês fazem história na minha vida. Não sei o que seria de mim se não fosse vocês, viu? Muito obrigada. Um abraço em Everaldo também. Samira está mandando uma mensagem aqui. Estou ouvindo a entrevista com o Pro Celeste, a minha melhor avó. Vó, você está maravilhosa na entrevista. Quanto orgulho tem de sua história e a história de Santa Marta. Vocês escolheram a convidada incrível. Cordão do puxa-saco, hein, Samira. Samira é minha Barbie, eu chamo ela de minha Barbie, né? Pois é. A minha segunda neta, é muito orgulho, é muito amor. E Hortência ainda me deu eu digo que é neto, mas já é bisneto, né? Mas eu não quero que me chame de bisa, não, eu quero me chamar de vó. Ele me chama de vó. Olha que legal. E quando ele quer me aborrecer, ô vó bisa, eu digo, não senhor, é só vó. Gabriel, que é uma alegria na casa, na família, né? Isso é bom. Gabriel é uma figura, um menino maravilhoso. Celeste, qual a sua maior saudade? Minha maior saudade é minha mãe. Tá bom. Minha mãe, que me ensinou muito. Com ela aprendi muito. E o que eu sou hoje, eu agradeço a minha mãe. Eu sou guerreira porque aprendi com minha mãe. Minha mãe era costureira. E ela ajudava meu pai nas despesas da casa, costurando. Era muito boa costureira. E ele trabalhava e ela também trabalhava para sustentar a casa costurando. Ela ficava com o pé inchado, o pé de tanto costurar, porque não tinha motor naquela época, né? Era aqueles manual. Era manual, era no pé mesmo, e ela ficava com o pé inchado, costurando, e a gente não entendia, né? E a gente não podia dizer, não mãe, não costure não, mas ela costurava para ajudar nas despesas da casa. Ela fez o maior empenho para estudar, para eu me formar. Ela trabalhava para me dar de tudo, porque meu pai viajava muito, e meu pai dizia assim, não precisa estudar não precisa gastar dinheiro para estudar não. Os pais têm isso, né? Mas a mãe dizia, não, ela tem que estudar, ela tem que ser professora. Então, ela fez de tudo para eu estudar, para ser professora. Ela tem um orgulho de dizer que tinha essa filha professora.
Então, minha maior saudade era a minha mãe, que tudo que eu sou hoje, tudo que eu aprendi foi com minha mãe. Minha mãe era aquele tipo honesta, trabalhadora, e eu aprendi isso com ela. Uma mulher séria, uma mulher firme, ela era firme e amorosa. Eu aprendi isso com ela. Que bom. Eu gosto de ser firme, mas eu também sou amorosa com meus alunos. A mulher tem que ser assim, né? Até hoje em dia, a mulher que tem esse papel é muito bom, porque a gente está lidando com as pessoas, né? No dia a dia, a gente tem que ter esse lado firme e também amoroso, né? E nem todas têm esse privilégio, né, Celeste? Com certeza. Então, minha maior saudade é minha mãe. E hoje eu também tenho saudade do esposo que se foi, né? Porque primeiro a mãe, né? Depois o esposo, que é outra saudade, né? Saudade do esposo, do companheiro. Não deixa de ser, né? Verdade. Porque eu convivi 54 anos. Uma vida, né? Então o esposo também me deixou saudades, lógico, né? Mas a minha saudade primeira foi a minha mãe. Porque, como eu te disse, com ela eu fui tudo, aprendi tudo e senti orgulho, e ela também, muito orgulho de mim. O que foi que mais te marcou na tua infância, com seus pais? O que me marcava mais era, não foi nem marcava, a ausência de meu pai, que eu sentia muito. Quando eu morava em Serrinha, eu vi o pessoal com seu pai para todo canto, aquele tempo, e ele não aparecia. Meu pai chegava e viajava, ele teve pouco contato. Eu vim ter contato com meu pai já grande aqui em Riachão, mas eu pequena, pouco tive contato com ele. Não tenho muita lembrança dele pequena, só adulta, né? Adulta era o amor da vida dele, de me botar no colo, me abraçar. Como ele vendia joias, ele trazia as melhores joias para me dar de presente. Olha que legal. As joias melhores dele era eu quem tinha. A filha única. Ele trazia lançamento de argola, de pulseira, de anel, de tudo. Era ele. Essa é da minha filha. Mas eu já estava mocinha. Mas quando eu era criança, eu não tive aquele colo, não é, que hoje os pais dão aos filhos, né? O que eu senti foi isso. Minha mãe era presente. Ele viajava para trabalhar e minha mãe era que era pai e mãe, na verdade, né? Isso mesmo. E o que você se arrepende de algo? De alguma coisa na sua vida? Não, arrependimento não tenho, nenhum. Tudo que fiz com consciência. Todas as minhas escolhas eu fiz consciente. Não tenho nenhum trauma, nenhum remorso do que eu devia ter feito. Eu me arrependi, não. Eu fiz consciente de tudo que ia dar certo e que não ia dar. E você é realizada. Graças a Deus eu estou realizada como mulher, como profissional, como mãe, como amiga. Tenho muitas amigas, muitas mesmo. Fiz muitas amigas aqui, por onde passei fiz amigas. Que bom. Então, como foi a criação das marionetes em São João? Na verdade, eu não fiquei muito por dentro não, viu? Não. Eliana é quem é responsável pelas marinetes de forró. Sim. Eu só saí uma vez, porque teve um ano que eu tive um problema, teve um ano que... Não sei, teve um ano que eu não pude ir, o ano passado já não participei, esse ano não vou participar, mas na verdade todo mérito, todo empenho para que dê certo na Marinete é de Eliana, o esforço é dela e ela agora está com a equipe, né, que ajuda ela, está ajudando ela tem uma equipe lá por trás, mas o mérito é dela, ela gosta, ela ama esse negócio, gosta dessa folia, né? Eu gosto, mas eu me esquivo um pouco, viu? Eu não gosto de muito trabalho não, viu? Trabalho só da escola. Da escola. Mas ela gosta desse trabalho, ela se envolve, entendeu? Tem mais perguntas? Tem um ouvinte aqui que mandou um áudio. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Como eu disse, eu sou
como é que diz, irmão dela, e quero contar uma história que ela não está contando aí, que foi da infância dela. Conhece sua voz? Bilosca, você já foi citado aqui, mas não pode, não está autorizado a falar qualquer coisa, que você não tem juízo, não. Você, seu juiz é nos pés. Cuidado com o que você diz. Aí, que ó. história foi que eu não contei? Lembra de alguma aí? Eu só não contei a história que eu fazia xixi na cama. Só se foi isso. Porque quando eu era pequena, eu morava em Serrinha, eu fazia xixi na cama. E aí, ao invés de manhã dormir comigo, dormia com ele. Sim. Ele era pequeno. Sim. E manhã dizia, você não pode dormir comigo, você faz xixi no meu colchão. Aí eu dormia em outra cama, porque aquela eu podia fazer xixi. Tá vendo? Mas hoje, eu conversando com os psicólogos e tudo, ele me dizia, aquele período era você sentir a ausência de seu pai. E por isso você fazia xixi na cama. Porque, Selma, quando ele estava na cidade, quando ele chegava em Serrinha, passavam 2 dias, eu não fazia xixi na cama. Olha. No dia que ele viajava, eu fazia xixi na cama. A saudade. Era a saudade, eu fazia, sentindo a falta dele. Eita. Quando ele chegava, ele dizia, Amélia, como é, cadê Celeste? Tá fazendo xixi? Aí ele dizia, mas todo dia. Aí no dia que ele dormia, aí ela hoje não fez, porque ele estava ali, né? Tá vendo? Será que é essa história que ele quer contar? Ele estava no Rick Mauro, bora esperar um pouquinho. Você tem algum apelido? Hã? Tem algum apelido você? Bela. Bela? Olha. Bela é porque tinha uma tia minha que gostava muito de arrumar, de varrer, de deixar tudo muito limpo. Tudo dela era muito limpo. Ela ficava passando o dedo para ver se tinha poeira nas coisas. Varria muito, arrumava muito. E o nome dela era Bela. E como eu tenho essa mania de arrumar muito, de ficar passando a mão para ver se tem poeira nas coisas, eles diziam assim, sai daqui, Bela. A Bela era essa tia. E hoje tem gente que me chama de Bela. Às vezes no meu zap, no Instagram tem isso, Mar Celeste Bela. É o apelido da Bela. Ah, que novidade, não sabia E disso. o nome bonito, Bela, né? Ô Bela, tem gente que me chama de Bela. Ó, Bilosca parece que mandou outro áudio aqui. Vamos ouvir. Bilosca é louco. Vamos ouvir. Ó, ela teve uma festa na Lira 8 e ela fez um vestido com um decote muito grande. E ela tem um irmão meu que chama Juraci, que ciumava muito dela. E ela foi toda bonita para a Lira 8, com vestido. Quando ela entrou, eles vem cá, vai voltar, tirar o vestido. Eu não quero você com costadura não. E ela voltou e tirou o vestido, que minha mãe costurou com todo amor, mas com as costaduras ela não entrava. Porque naquele tempo tinha poucas mulheres em Riachão. E ela era uma das mulheres mais bonitas que tinha aqui em Riachão, né? Puxa Então saco, meu irmão mandou ela tirar. Puxa saco. Esse com costadura ela não vestiu. E da infância dela também. Aí, tá vendo? Selma, porque como minha mãe era costureira, ela que fazia minhas roupas, né? Não tinha facilidade de hoje que se compra roupa em todo lugar. Verdade. E ela comprou um vestido, meu pai trazia os cortes de tecido de Jacobina. E ela fez um vestido e tinha um decote atrás, mas um decote discreto. Mas naquele tempo, até discreto, a mulher não podia vestir. Para vestir tinha que botar um blazer por cima, a gente chamava um bolero por cima. E aí ela fez um vestido para mim e eu fui para a Lira dançar. Quando eu cheguei lá, que Juraci, meu irmão, o mais velho, era ciumento, que viu que as costas estavam um pouco nuas, aí me chamou, disse, vá para casa, tira esse vestido. Eu disse, foi mãe que fez, não quero saber não, vá para casa e tira o vestido. Eu fui para casa. Mas eu não tirei. Manhã pegou uma blusa, um bolero, botou por cima e eu voltei para dançar. Porque ele disse que aquelas costas nuas chamava muita atenção dos rapazes. Ele ciumava demais, me ciumava demais. Não era para eu namorar. Tá vendo? Não deixava. Os irmãos queriam proteger a irmã. Era demais. Tá vendo, rapaz? Como diz, na minha época também tinha assim. A gente era muito restrita em casa por questão disso. A criação de minha mãe também era assim, era aquele negócio bem rígido,
que a proteção de minha mãe seriam meus irmãos, protegia a gente por ela. Também não podia vestir nem curto, nem apertado e nem decotado. Tinha que ser roupa rodada, que cobrisse o joelho. E não podia ter esses detalhes, porque mesmo que ela quisesse fazer, Juraci, meu irmão, não deixava. Legal, rapaz. Tá, Juraci era terrível. Essa aqui, Saminha, né? Saminha, filha de Osanada, em Salvador. Você não está trabalhando não, é menina? Diretamente de Salvador, está mandando mensagem, ó. Ela está trabalhando em Salvador. Ela falou aqui: tia, você é um exemplo de força, de generosidade e de fé. A forma como você transformou cada desafio em aprendizado e cada conquista em inspiração nos mostra que a força da mulher que está nos detalhes do dia a dia. Obrigado por essa luz na vida de todos ao seu redor. Sua história merece ser contada, celebrada e lembrada com orgulho. Você é uma verdadeira guerreira e um presente para a nossa família. Te amo demais. Ah, Saminha, um beijo, obrigada. É que Deus colocou em minha vida essas pessoas para eu cuidar, né? Que é Nildete, Hortência, Samira, Saminha, Trícia, Rodrigo, meu sobrinho. Deus me deu esse povo. Você foi uma mãe de coração para elas. Eu cuido desse povo todo, porque é filho de Osaná, meu irmão, né, que se foi, a mãe também. Eu hoje, eles me ouvem, né? Eles mesmo distantes, mas para tomar qualquer decisão, aí me ligam: minha tia, estou pensando nisso, não dá certo. E se eu disser, não faz isso, não faz isso, eles me obedecem realmente. Porque eu digo, se der errado, não me procure. Pois é. Eu sou firme, não faça, mas se der errado, não me procure. Então eles pensam duas vezes antes de fazer. Tem com você, né, uma linha de pensamento que... porque eu tenho mais experiência, né, do que eles. Eu já passei por muitas, então eu sei o que vai dar certo e o que não dá, né? Mesma coisa é o filho de Diogo. Às vezes ele quer uma coisa de Diogo, isso não vai dar certo. Pense bem que isso não vai dar certo. E aí... ele cede, né? Às vezes quer enfrentar, digo, se der errado, não me procure. Tá, eu tenho que fazer essa ameaça. Se der errado... Essa eu vou aprender também, viu, processo? Essa a gente tem que aprender mesmo. Tem que ser você vai fazer, se der errado, não me procure, não conte comigo. Isso mesmo. Eu já estou avisando, não dá certo. Ela mandou um áudio aqui, vamos ouvir? Vamos. Oi, Selminha, boa tarde. Me chamo Sâmia. Sou sobrinha de Pro Celeste. Estou aqui diretamente de Salvador, trabalhando, mas ouvindo vocês. Então, hoje quero fazer uma homenagem mais que especial para essa mulher que admiro profundamente, que é minha tia querida, minha segunda mãe, que é essa mulher de fibra, que enfrentou a vida, né, com muita coragem, dignidade, esse coração gigante que ela tem, né? Essa trajetória que foi marcada por lutas, né? Muitas vitórias, como ela contou para você, né? Para nós. E acima de tudo, por amor, né? Esse amor pela família, pelo trabalho e pela vida. Ela é esse exemplo de força, chega, emociona, de fé. Então, a forma como ela transformou cada desafio, aprendizado e conquista é uma inspiração para nós, né? Então, tia, obrigado por ser essa luz na vida de todos ao seu redor, de todos nós. Então, sua história merece ser contada, celebrada e lembrada com amor. Te amo, viu? Te amo muito. Ei, Saminha, obrigado, um beijo, um abraço. E vá cuidar do seu trabalho. Ela trabalha off. Deve ter dado um intervalozinho e tá lá ouvindo. Que bom. Mas é assim, a gente tem que passar pela vida, deixando marcas, deixando histórias boas, né? E tem que ser luz na vida das pessoas. Pra gente não ser esquecida. Verdade. Eu procuro sempre ser luz. Com certeza. Por isso que eu, graças a Deus, vivo em paz. Para ser luz na vida das pessoas. Não quero ser tropeço na vida de ninguém. Não quero dizer que não venceu, que tropeçou porque eu atrapalhei. Pois é. Eu quero tirar
tropeço da vida das pessoas. É isso que Deus quer de todos nós. Eu Né? quero, graças a Deus, rezo, oro e peço a Deus que me dê sabedoria para que eu possa entender as pessoas, ser justas com as pessoas, ser honesta comigo e com as pessoas, porque da vida não se leva nada, né? Nada. Mas o nome, o legado fica, Verdade. não é? Verdade. O legado das pessoas sempre fica, quando são boas, quando é luz, não é? E jamais esquecida. Jamais esquecida. É. Pois é, tem muita história, mas outro dia, quem sabe, outro tempo, outro momento, a gente possa contar de novo outra parte da história, né? E o que é que você tinha vontade de falar que ainda não? Não, tem muitas histórias, né? Mas eu penso que eu fui fazendo um roteirozinho Sim. e falei muito, né? Sim. Tem histórias engraçadas que não cabem nesse momento, Não, né? fala aí uma coisa engraçada que Tem você... tem muitas histórias engraçadas que não cabem no momento Sim, agora, sim, entendeu? sim. Que é uma coisa mais mesmo para a família, Ah, sim. né? Mas todo mundo que vive tem um pouco da história para contar, não é? Com certeza. E Então, se botar aqui minhas amigas, muitas delas têm assim, e aquilo que ela fez engraçado, e aquilo outro, né? Mas assim, todo mundo tem que passar pela vida deixando história, isso mesmo. construindo histórias. Histórias. Não é? Pois E já deu 5 horas, né? Qual a mensagem que você gostaria de passar para as próximas gerações? A minha mensagem é que eles vivam intensamente, que eles respeitem as pessoas, que ele tenha amor ao próximo, que tenha um Deus na vida, que ninguém vive sem Deus, né? Tem uma religião, porque é o freio da gente. Seria de nós se não tivesse uma religião, um freio, Verdade. não é? A religião é que nos conduz. A gente não vive sem espiritualidade. Uma pessoa que não tem espiritualidade nenhuma não pode nem dizer que é feliz. Verdade. Para ser feliz tem que ter um Deus, né? E eu, graças a Deus, fiz minha primeira comunhão em Serrinha. Minha mãe me preparou, fez meu vestido belíssimo, que era costureira. Eu e Sônia, né? Fizemos essa primeira comunhão. E é desde a primeira comunhão que minha mãe colocou na minha cabeça que eu ser devota de Nossa Senhora. Era Nossa Senhora das Graças. Lá era Senhora Santana, em Serrinha. Mas tinha um altar de Nossa Senhora das Graças, que era assistir a missa ali junto, me botava no colo e assistia a missa junto ao altar de Nossa Senhora das Graças, em Serrinha. Então, essa religiosidade que eu tenho, esse amor à Nossa Senhora, essa religião que eu carrego comigo, eu herdei de minha mãe. Por isso que eu digo, é a saudade da minha mãe. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu aprendi com ela, né? Então, a minha mensagem é que as pessoas tenham uma religião na vida, tenham espiritualidade, acreditem em Deus, tenham um foco, porque se você não tiver, você vai ser uma pessoa vazia na vida. O que seria de nós se não fosse nosso Deus, não é? A nossa devoção à Nossa Senhora, nossas orações. É essa a minha mensagem final. Que todos sejam felizes, mas que tenham Deus na vida. Que bom. Então, eu te agradeço, Selma, pela oportunidade de vir falar. Não sei se era isso que você queria ou o povo ouvir, mas assim, quem é verdadeiro, conta a sua história, sem mentiras, sem erros, sem arrodeios, né? Verdade. Porque a gente tem que contar a verdade, falar o que é a verdade. Então, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Agradeço aos ouvintes que ficaram até agora, né? E que Deus nos abençoe e nos proteja. Amém. Gostaria de lembrar vocês que o programa Conte Sua História, da semana passada, com Fábio Carvalho, estará disponível hoje às 18 horas no canal do YouTube Diário de Selminha. Vai lá conferir que foi um programa muito especial e peço a você, ouvinte, se inscreva no meu canal Diário de Selminha e assista os vídeos. O programa Conte Sua História de hoje chegou ao fim. Gostaria de agradecer a minha convidada especial, Pro Celeste, que aceitou bater um bate-papo aqui comigo e compartilhou um pouco sobre sua trajetória. Acredito que foi bastante enriquecedor. Muito obrigada, Pro Celeste. Obrigada a você, eu que agradeço. Boa tarde a todos e Deus nos proteja. Eu quero agradecer
a você aí de casa que nos acompanhou até agora, que mandou sua mensagem. Meus sinceros agradecimentos. Até a próxima semana, se Deus permitir, com mais um programa com a sua história aqui na Rádio Gazeta FM 104,9. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like e seu comentário. Gostaria de saber o que você achou desse vídeo. Se inscreva no meu canal Diário de Selminha. Ative o sininho de notificação. Compartilhe e muito obrigada!